Estamos iniciando o Projeto News com os seguintes destaques. Supino de Itu brilha em Santo André. Quarta-feira começam os Jogos Abertos do Interior. Copa Domingos Piunte chega a seu final. Domingo começa a decisão do amador da segunda divisão. Ituano perde e é eliminado na Copa Paulista. Os detalhes você confere no próximo bloco. Mais uma vez o Supino de Itu obtém bons resultados, desta feita em Santo André. Atletas da fábrica Academia participaram do desafio Rei do Banco e obtiveram medalhas. A primeira colocação coube a um atleta de Indaiatuba, mas depois só deu Itu. A segunda colocação ficou com Rodrigo Moraes. Robson Batista ficou com o terceiro lugar. E a quarta colocação ficou com Edmur Pessoa ou Edmur Mamute. Nos dias 25 e 27 de novembro, os atletas da fábrica Academia preparam-se para a disputa do Sul-Americano de Supino. Na próxima quarta-feira tem início as disputas da edição número 75 dos Jogos Abertos do Interior. Este ano, os Jogos Abertos acontecerão na cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Itu segue com uma delegação de 185 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes, e além do pessoal de apoio. Na verdade, em termos de Jogos Abertos do Interior, a coisa é um pouquinho mais difícil para Itu. Itu, nos Jogos Regionais, na sua categoria, aqui na sua região, é uma das 3 melhores colocadas. Agora, em termos de Jogos Abertos, tem outras cidades aí muito fortes, como São Bernardo do Campo, Santo André, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Santos, então o negócio é um pouco mais difícil. De qualquer maneira, Itu segue para Mogi das Cruzes e tem a possibilidade de obter boas colocações. É claro que não vai lutar para ser as primeiras, nem vai ficar na frente no quadro de medalhas. De qualquer maneira, Itu vai com uma boa equipe e tem a possibilidade de fazer um bom papel. É Itu nos Jogos Abertos do Interior. Há 27 anos, a Tudo Esportes tem tudo para o seu esporte e lazer. Variedade, preço e aquele atendimento que faz amigos. Tudo Esportes, loja 1, Rua Santa Rita, 937, Centro, Itu. Telefone 4023-1004. Tudo Esportes. Também tem a loja 2 no bairro Jacaré, em Cabriúva. Esporte 4023-1004. Chegou ao seu final no feriado da última quarta-feira a Copa Domingos Piunte. Com jogos realizados na tradicional e festiva Chácara Sorriso, um grande público esteve presente. Na categoria 40 anos, o campeão foi o Portal do Éden, que goleou o Pesadelo, sagrando-se campeão. Já na decisão dos cinquentões, Ala Jovem e Autopeça CR fizeram a final num jogo cheio de grandes craques do passado. O Autopeça CR não deu chances para o Ala Jovem e venceu por 3-0, numa belíssima jornada de Zé Maria. Também aconteceu na Chácara Sorriso a decisão da Copa Maria do Carmo Piunte. No jogo final, enfrentando-se Portuguesa e Laranja Mecânica, tivemos um bom jogo. O time do Laranja Mecânica saiu na frente, chegou a abrir 2-0, mas acabou perdendo de virada por 3-2. Bom, na quarta-feira nós tivemos um feriado de finados, mas na Chácara Sorriso foi só alegria. Muita gente, o pessoal numa belíssima confraternização e as finais da Copa Domingos Piunte 40 e 50 anos e também a Copa Maria do Carmo Piunte. Foi realmente uma bela quarta-feira, tivemos um dia ensolarado, muita gente presente e os jogos com bela qualidade técnica, pessoal que realmente conhece, não é?
E foi tudo uma grande festa, uma grande alegria. É mais uma edição da Copa Domingos Piunte, da Copa Maria do Carmo Piunte, que desde 1978 acontece lá na Chácara Sorriso sem interrupção. É um dos torneios mais tradicionais de Itu e de toda a região. Pela Copa Paulista, o ituano recebeu a Ferroviária no último domingo no Estádio Novelli Júnior. Precisando de um simples empate para passar às quartas de final, o Galo foi surpreendido e perdeu por 3-1. Com a derrota, aliada à vitória do Paulista sobre o Noroeste por 4-0, o ituano acabou sendo desclassificado. A TV Bola Rolando esteve no Novelli Júnior e traz os melhores momentos do jogo. Luiz Antônio Jarzon, se isso não é falta, o que seria? E olha aí, desce a equipe da Ferroviária, Jobinho, dominou, limpou, driblou o goleiro, gol aberto, gol! Da Ferroviária, Jobinho com a camisa número 11. Veja, reveja, confira nas imagens, num lance que nasceu numa falta não dada pela arbitragem ou contragolpe da Ferroviária. Jobinho teve a tranquilidade de driblar o goleiro Ricardo para fazer 1-0. Ricardo, meu amigo, vai se conformando aí, Ricardo goleirão. Suas, depois a gente mostra. Atenção de longe, essa bola direto para o gol, para fora pela linha de fundo. Ainda houve o toque do Ricardo, é escanteio para o time da Ferroviária. No banco da Ferroviária. E desce bem o ituano, bola esticada lá. Ricardo Lopes vai fazer o cruzamento, cruzou na boca do gol, essa bola passou por todo mundo. Sobra para o ituano ainda. É isso aí, vamos lá, cobrança de falta, esquerdinha. Soltou Racelinho na boca do gol. Quase que fica com as penas na mão, goleirão Everton. A bola sobra lá com o Bruno Martins, pro alemão, pro Bruno Martins, atenção, triangulação bem feita lá na frente. Tira a zaga, voltou o rebote, atenção, vai pintar o gol pra trás, a bola vai entrar! Gol! Michel comemore, sem moderação. Veja, reveja, confira nas imagens. Futebol é arte, futebol é artilheiro e Michel foi o artilheiro do momento. Linha de fundo, lá para Marcelinho, trabalha bem, atenção, camisa número 17 é o Daniel, bateu pro gol, é sua, Ricardo! É o Emerson, correu, o Emerson bateu, é sua, gol! Ferroviária, Vieira, comemore sem moderação. E que falha do Ricardo. Os minutos ganham velocidade, 20 minutos, tempo 2 de jogo. Em cobrança de falta, Ricardo vai se conformando aí, Ricardo. Dessa vez, olha, a gente já viu o Ricardo fazer defesas espetaculares. Desta vez, infelizmente, o goleirão do ituano falhou, Jarzon. Tá aí o que a gente vinha falando a respeito da surpresa de tomar a equipe da Ferroviária, ela interessava a virada de jogo. Vai a 10 pontos, a equipe de Araraquara. Isso quer dizer, portanto, Moura, que todo cuidado anda pouco. O ituano... Olha aí, atenção, desce a Ferroviária, olha só, vai pintar mais um, a bola pro gol! Da Ferroviária, 1 minuto após, Daniel com a camisa 17. Agora não foi falha do Ricardo, não tinha o que fazer, Ricardo vai se conformando aí.
Ao final do jogo, na zona mista, Juninho Paulista e Rui Scarpino falaram em coletiva. Juninho falou não só sobre a derrota, como também disse que irá começar o trabalho de planejamento para o Paulistão de 2012. Mas Juninho também fez um desabafo por conta dos problemas extra-campo. O Novelli Júnior mais uma vez foi invadido por marginais que roubaram cabos de força. O dirigente diz que procurou por diversas vezes o apoio junto à prefeitura e não obteve sucesso. Juninho disse sentir-se às vezes sozinho e afirmou que quem faz isso não está contra ele ou contra o Ituano, mas sim contra a própria cidade. Vamos ouvir aí o Juninho e também o Rui Scarpino. Eu acho que é um domingo que vai ficar marcado em termos negativos. É difícil explicar uma derrota assim. Eu acho que é o futebol, né? Acontece umas coisas, o futebol prega umas coisas na gente que é difícil acreditar. Mas aconteceu, mais um aprendizado. Eu acho que não merecíamos toda pela campanha que o Ituano vem fazendo e não é só pelos resultados, não, pelo que vem jogando, né? Então, que sirva de exemplo para a gente também, que a gente estava fazendo planos. Eu acredito que, do jeito que o Ituano estava jogando, a gente já contava com o Ituano na próxima fase. Mas, futebol não é assim, né? Então, futebol a gente tem que concretizar primeiro para depois fazer alguns planos. Mas, realmente, esse resultado nos pegou muito de surpresa. Para o jogo de hoje, você achou que o time deveria entrar para ganhar e entrou meio apático? Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que teria que entrar com o resultado. Não entrou com o resultado. Quem tinha que ganhar era a Ferroviária, não era o Ituano. Então, na realidade, o Ituano partiu para cima, deixou alguns espaços para a Ferroviária contra-atacar. E, na realidade, quem tinha que usar isso era o Ituano, né? Que muda para a sequência, Juninho, no trabalho? Cara, eu vou ter que vou analisar, eu tenho esses 2 dias aí para pensar. Não estava nos nossos planos, como eu falei, a gente sair precocemente dessa Copa, até pelo elenco que a gente tem. Mas agora eu vou ter que analisar esses 2 dias, pensar friamente, pensar com calma. Na sequência, né? Eu acho que é automático que a gente tem que já fazer o planejamento para o Paulista, ver os jogadores que vão ficar, os jogadores que não vão. E aí dá sequência ao trabalho. Só para citar um exemplo, na quarta-feira, quando o Ituano podia golear, administrou a vantagem de 1-0. Você acha que isso fez falta? Moura, eu acho assim, que todos os jogos nós perdemos muitos gols. Eu acho que até não foi por brecar ou por falta. Eu acho que às vezes na finalização, os jogadores às vezes não está fino no dia. Então nós tivemos aqui o exemplo, eu não estava, mas me passaram tudo. Quando nós empatamos com o Noroeste aqui 2-2, né? Teve várias chances de gols e não foi concretizada. Então eu acho que assim, eu acho que isso nos prejudicou muito nessa reta final. A gente dominando todos os jogos, mas não concretizamos isso em gols. E apesar dos resultados às vezes positivos, isso nos castigou agora nessa última rodada. Planejamento para o futuro, o que esperar da equipe? Dá para manter a equipe, o técnico? Então, isso aí a gente vai ter que ver nesses 2 dias, mas o planejamento é realmente manter, fazer aquilo que eu iria fazer aí quando a gente chegasse no final dessa copinha. Eu acho que nós montamos um grupo bom, um grupo de excelentes jogadores, de caráter. Eu acho que o principal a gente tem, que é a base. É claro que para o Campeonato Paulista a gente precisa trazer mais qualidade ao grupo, mas eu acho que a base a gente já tem, já está aí. Não é por causa também de um resultado ruim que eu vou desfazer tudo que a gente vinha fazendo, porque eu acho e continuo acreditando que nós estamos no caminho certo. Só que a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Acho que o futebol nos prega umas peças que só resta nos aprender, mas também não é por causa de um resultado negativo que tem que se jogar tudo para o ar. Juninho, só uma última pergunta. Problema extra-campo. Nós tivemos aqui hoje com o roubo de cabos elétricos e tal. Às vezes você se sente sozinho nisso aí? Me sinto sozinho, Moura. Me sinto sozinho, porque
já foi avisado várias vezes, já foi mandado relatório várias vezes. Quando eu falei no começo da entrevista que foi um domingo muito ruim, desde as 7 horas da manhã, quando ligaram para o nosso administrativo, dizendo que os carros tinham sido roubados, que não tinha energia nenhuma no estádio, e às 10 horas começaria um jogo. Então, o André aí teve que fazer uma correria monstra, conseguiu aí um eletricista, e ele conseguiu aí pôr a casa meia em ordem para fazer o jogo. Agora, foi importante você me perguntar isso, porque eu vou te falar. O resultado positivo, ele vem com a ajuda de todos. Então, queria até agradecer os torcedores, porque eles estão realmente, apesar de não ser um número expressivo, mas comparado a de quando eu cheguei, os torcedores eles estão começando a dar o apoio, estão comparecendo aos jogos, e isso é um ponto positivo. Agora, se a prefeitura, se o pessoal não caminhar junto com a gente, vai ser difícil a gente ter sucesso. Então, as coisas elas ocorrem, elas vão se transformar com a ajuda de todos. Então, às vezes eu me sinto sozinho, sim, e se não começar a ter ajuda, as coisas vão ficar difíceis. Você acha que tem gente frustrante, né? Eu acho que um resultado dentro de casa, onde a gente estava aí para garantir uma classificação, eu acho que a tônica da conversa que a gente teve ontem e hoje, antes da partida, foi justamente em cima disso, para a gente ter atenção, entrar dentro de campo ligado e procurar manter a força que a gente manteve ao longo da competição, porque nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, a Ferroviária, só o resultado de vitória interessava para eles, e eles iriam se atirar em cima da gente. Então a gente procurou conversar com o grupo, passar para eles, para que viesse dentro do trabalho com atenção maior, para que a gente conseguisse aí fechar a nossa classificação, que não estava definida. Infelizmente, nós acabamos aí tomando aquele gol no primeiro tempo, empatamos a partida, e depois aqueles 2 gols relâmpagos que a gente tomou ali fez com que a equipe se desequilibrasse dentro de campo, perdesse um pouco o controle, e com isso a gente perdesse o jogo e perdesse a classificação dentro de casa. Agora, a questão maior é de quem comanda, quem está na frente de um trabalho, eu acho que de própria diretoria, ninguém quer perder, ninguém quer sair fora de uma competição como nós saímos aqui. Mas eu acho que é um momento de se ter cabeça fria, de se analisar e a gente procurar tirar proveito de alguma coisa daquilo que foi desenhado ao longo desse trabalho aqui, para que se possa ter um respaldo maior e critério maior agora naquilo que vai ser feito a nível de Campeonato Paulista, porque o Paulistão é um campeonato mais difícil, você tem que credenciar o grupo para que você entre num campeonato com força e o Ituano consiga fazer uma campanha boa no Paulistão, que a gente sabe que o Paulistão tem descenso, tem equipes que vêm qualificadas numa primeira divisão. Então eu acho que é claro que você lamenta, a gente tem aquele momento de lamentação, mas eu acho que também tem que se levantar a cabeça e pensar num trabalho que vai ser feito daqui para frente, porque o que vem depois é pior. Então a gente sabe que precisa ser feito um trabalho com seriedade e procurar tirar os pontos positivos que a gente conseguiu ao longo da competição, e também aquilo que foi de negativo a gente procurar eliminar, para que a gente tire aí aqueles atletas realmente que vão compor um grupo para um Campeonato Paulista. Eu acho que nós tivemos os jogos nossos em casa como um fator que a gente havia se prevenido antes, de adversários que viriam retrancados e explorando os nossos erros. Então a gente tinha que fazer o quê? Jogar partidas impecáveis, não cometer erros, porque o erro que a gente cometesse dentro de casa, ele se voltaria contra nós. E nós acabamos cedendo os gols, praticamente todos que a gente tomou em casa nessa segunda fase, foram gols de erros, de desatenção, e tudo aquilo que o adversário que vem jogar fora de casa quer, que você erre e eles tiram proveito disso. Nós tivemos essas situações. E não soubemos muitas vezes sair de alguma marcação que os adversários impuseram, e isso aí acabou dificultando as coisas. Então nós sabíamos que a segunda fase também seria uma segunda fase mais competitiva, adversários que viriam já com uma certa experiência da competição, de ter conseguido passar de fase de uma situação difícil,
e nós tivemos um campeonato bom, uma campanha muito boa, a gente não pode deixar de falar sobre isso. A campanha do grupo foi muito boa, mas no momento em que a gente precisou um pouco mais da maturidade, da experiência, isso aí acabou faltando e a gente acabou perdendo uma classificação onde a gente praticamente tinha ela como certa, mas não como garantida. No fim do Paulistão, você acabou dizendo não ao ABC de Natal, apostou no Ituano. Como é que foi o seu segundo semestre e como é que vai ser daqui para frente? O trabalho que a gente tinha projetado era justamente de fazer um trabalho a longo prazo, trabalhar uma base, um grupo, para ir se preparando dentro dessa Copa, tentar vencer a Copa Paulista e preparar uma base para o Paulistão que a gente vai ter no ano que vem. Então a gente veio com esse trabalho, conseguimos aí fazer uma boa campanha na primeira fase e agora esperar. A gente vai ter aí algumas decisões para ser tomadas essa semana, junto com a diretoria, e agora é esperar. Eu acho que a gente tinha uma definição com o clube de fazer esse trabalho com a meta de Paulistão, e eu acho que a gente tem que pensar nisso daí, é deixar a cargo da diretoria agora coisas que são da nossa alçada, a gente vai procurar reunir com eles e tomar decisões, e aquilo que parte da diretoria, eles é que tomarão a decisão, mas a gente está tranquilo, a gente tem mantido aí uma sintonia muito boa. Eu acho que agora é um momento de se repensar, de se tirar proveito, como eu falei anteriormente, de tudo que aconteceu agora aqui e para o Paulistão. A gente sai de uma competição prematuramente, onde a gente poderia pensar em vencer a competição, mas por outro lado, agora o Ituano ganhou uma condição também de fazer um trabalho antecipado, já pensando no Campeonato Paulista do ano que vem. Então, você acaba ganhando um tempo para se fazer um outro trabalho. Bom, vocês viram aí o desabafo do Juninho Paulista e a coisa realmente tem duas mãos de direção. De um lado ele tem a sua razão, ele tem razão em dizer que sentiu-se sozinho, que ele já havia feito várias solicitações para a prefeitura, não obteve resposta, mas, por outro lado, também existe a versão da prefeitura. E nós procuramos também ouvir os dois lados da questão, porque nós fazemos jornalismo sério. E, do lado da prefeitura, a informação é que foi já, desde que aconteceu a primeira vez dos furtos dos cabos, e essa vez foi a terceira, quando aconteceu a primeira já foi pedido lá junto à Guarda Municipal o policiamento. A Guarda Municipal não mandou porque não tinha efetivo. Quando aconteceu o segundo furto, foi pedido novamente com o BO na mão para que houvesse um policiamento lá efetivo no Novelli Júnior. Não aconteceu novamente porque não havia efetivo para disponibilizar lá no Novelli Júnior. Agora aconteceu a terceira vez, foi mais grave, e na última terça-feira houve uma reunião entre o secretário de Esportes, Carlinhos Bertagnoli, e o prefeito Herculano, e aí sim o prefeito determinou que houvesse o policiamento 24 horas por dia na área do estádio Novelli Júnior. Isso está acontecendo desde a última terça-feira. Então agora a tendência é que não aconteça mais. Agora, realmente, quem faz esse tipo de vandalismo realmente está trabalhando contra a cidade. São pessoas inqualificadas, são pessoas que roubam para trocar por ninharia, para comprar drogas, coisas que não nos cabem, porque nós somos um site esportivo e não policial, mas vamos pôr a mão na consciência, né? Realmente é um absurdo o que está acontecendo. Autoridades precisam ficar realmente de olho para prender, para punir e não pegar apenas, deter os elementos e depois soltar porque são menores. Tem que chamar os pais, tem que fazer alguma coisa para que isso não volte mais a acontecer. Nesse
Neste final de semana começa a grande final do Amador da 2ª Divisão. No Souza Lima, a partir das 10 horas, estarão frente a frente Marcenaria Simão e Unidos Alberto Gomes. Será o jogo de ida e espera-se por um grande público prestigiando. A TV Bola Rolando estará presente, trazendo todos os detalhes deste jogão de bola. Nós estamos encerrando agora mais uma edição do Projeto News. Nós agradecemos a sua atenção, muito obrigado, um abraço e seja feliz.